Lembro-me de cada detalhe daquele sábado de março de 2017. O sol brilhava intenso sobre Belo Horizonte, criando aquela atmosfera dourada que parecia prometer um futuro perfeito. Eu estava no quarto da sacristia da igreja São José, no bairro Funcionários, ajeitando o véu que havia pertencido à minha avó. Minhas mãos tremiam levemente, mas era apenas a emoção típica de uma noiva. Marina, você está linda, disse minha madrinha, Carla, enquanto ajustava as flores do meu buquê de rosas brancas. O Daniel é um homem de sorte. Sorri, sentindo o coração acelerar ao pensar em Daniel esperando por mim no altar. Namorávamos há 4 anos, e ele havia pedido minha mão de uma forma tão romântica no Parque das Mangabeiras que ainda me emocionava lembrar. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos, eu, formado em administração e trabalhando numa empresa de eventos, ele, engenheiro civil com um futuro promissor. Minha mãe entrou no quarto, os olhos marejados de lágrimas de felicidade. Minha filha, chegou a hora. Caminhei até a porta da igreja, onde meu pai me esperava com um sorriso orgulhoso. Podia ouvir o murmúrio dos convidados e a música suave do órgão. Eram quase 200 pessoas, entre familiares e amigos, todos ali para celebrar nosso amor. Pronta, princesa? Meu pai perguntou, oferecendo o braço. Mais do que nunca, papai. As portas se abriram, e a marcha nupcial começou. Caminhei devagar pelo corredor central, sorrindo para os rostos conhecidos que se viravam para me ver. Meus olhos buscaram Daniel no altar, e quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu daquele jeito que sempre me derretia. Foi então que percebi uma agitação estranha nas primeiras fileiras. Minha irmã Isabela, que deveria estar sentada com a família, não estava em lugar nenhum. Senti um frio no estômago, mas continuei caminhando. Quando estava a poucos metros do altar, as portas da igreja se abriram bruscamente atrás de mim. O som ecoou pelo espaço sagrado como um tiro. Virei-me instintivamente e vi Isabela entrando, vestindo um vestido vermelho chamativo e totalmente inadequado para um casamento. Parem, ela gritou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Este casamento não pode acontecer. O murmúrio dos convidados se transformou num rugido baixo de choque e confusão. Senti meu pai apertar meu braço, como se tentasse me proteger do que estava por vir. Isabela, o que você está fazendo? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que esperava. Ela caminhou pelo corredor central com uma determinação que me gelou o sangue. Seus olhos estavam fixos não em mim, mas em Daniel, que havia empalidecido visivelmente. Estou grávida, ela anunciou para toda a igreja, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa. E o pai é o Daniel. O mundo parou. Literalmente. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O buquê escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um som surdo que pareceu ecoar por uma eternidade. Isso é mentira, gritei, mas minha voz saiu quebrada, desesperada. Daniel desceu os degraus do altar lentamente, seu rosto uma máscara de culpa e desespero. Marina, eu posso explicar. Explica o que, Daniel? Minha voz subiu uma oitava. Que você traiu sua noiva com a própria irmã dela. Isabela se aproximou mais, e pude ver nos seus olhos uma mistura estranha de triunfo e algo que poderia ser remorso. Aconteceu só uma vez, Marina. Na sua despedida de solteira. Nós dois bebemos demais e... Na minha despedida de solteira, repeti, sentindo a bile subir pela garganta. Era impossível. Não podia ser verdade. Vocês fizeram isso na minha própria festa? O padre, um homem de 60 anos que nos conhecia desde criança, tentou intervir. Talvez devêssemos. Não, explodi, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Não vamos resolver nada. Não há nada para resolver. Olhei para Daniel, que se aproximava com as mãos estendidas como se eu fosse um animal ferido que precisava ser acalmado. Marina, por favor, me deixe explicar. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu te amo,
Você sabe que eu te amo. Se me amasse, não teria dormido com minha irmã, respondi, minha voz agora fria como gelo. Se me amasse, não estaria aqui me humilhando na frente de toda a nossa família e amigos. Isabela deu mais um passo à frente. Marina, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim, mas quando descobri que estava grávida. Você sente muito, ri, mas foi um som amargo, sem alegria. Você planejou isso, não foi? Você sempre teve ciúmes de mim, sempre quis tudo que era meu. E agora conseguiu. Minha mãe se aproximou, o rosto molhado de lágrimas. Meninas, vamos conversar em casa. Não aqui, não na frente de todo mundo. Não, mãe, disse, removendo o véu da cabeça e jogando no chão ao lado do buquê. Aqui está ótimo. Que todos vejam que tipo de família nós somos. Virei-me para Daniel uma última vez. A criança é sua mesmo? Ele abaixou a cabeça, e isso foi resposta suficiente. Então vocês merecem um ao outro, disse, tirando o anel de noivado e atirando-o aos pés dele. A aliança fez um som metálico ao bater no mármore da igreja. Caminhei de volta pelo corredor, cada passo uma eternidade sob os olhares piedosos e chocados dos convidados. Podia ouvir sussurros, fragmentos de conversas, como ela pôde fazer isso? Pobre Marina, que situação constrangedora. Cheguei à porta da igreja e virei-me uma última vez. Daniel estava ajudando Isabela, que havia desmaiado convenientemente nos braços dele. Mesmo na minha dor, reconheci a encenação. Minha irmã sempre foi dramática. Marina, ouvi meu pai me chamar, mas não parei. Saí da igreja e caminhei até o carro que deveria nos levar, Daniel e eu, para a festa de casamento. O motorista, um senhor simpático que havia conversado comigo sobre seus próprios filhos durante o trajeto até a igreja, me olhou com pena. Para onde, dona Marina? Para casa, respondi, entrando no banco de trás. Mas antes, pare no primeiro caixa eletrônico que encontrar. Durante o trajeto, peguei meu celular e liguei para minha amiga Carla. Cancele tudo, disse quando ela atendeu. A festa, a lua de mel, tudo. O casamento não vai acontecer. Marina, o que houve? Onde você está? Depois eu explico. Só cancele tudo, por favor. Desliguei antes que ela pudesse responder. No caixa eletrônico, saquei todo o dinheiro que tinha na conta, eram apenas R$ 1.200, mas era o suficiente para começar. Quando chegamos em casa, pedi ao motorista para esperar. Subi correndo para meu quarto, tirei o vestido de noiva e o deixei jogado no chão. Vesti uma calça jeans, uma blusa simples e coloquei algumas roupas numa mochila de viagem. Peguei meus documentos, o que restava das minhas economias e desci. Minha mãe havia chegado e estava me esperando na sala, o rosto inchado de tanto chorar. Marina, não faça nada precipitado, ela implorou. Vamos conversar, resolver isso em família. Que família, mãe? Perguntei, parando na porta. A família onde minha própria irmã me trai com meu noivo? Onde vocês sempre passaram a mão na cabeça dela enquanto eu era responsável, a certinha, a que nunca dava trabalho? Não é bem assim. É exatamente assim, cortei. Isabela sempre quis tudo que era meu. Minhas roupas, meus brinquedos, meus namorados. E vocês sempre deixaram, sempre disseram que eu tinha que entender porque ela era mais nova. Peguei as chaves do meu Corsa, que estava estacionado na garagem. Onde você vai? Minha mãe perguntou, desesperada. Para São Paulo, respondi sem hesitar. A decisão havia surgido do nada, mas parecia certa. Vou recomeçar. Marina, não faça isso. Sua vida está aqui, seu trabalho, seus amigos. Minha vida estava aqui, corrigi. Agora não está mais. Entrei no carro e liguei o motor. Pela janela, vi minha mãe chorando na varanda. Por um momento, quase mudei de ideia.
Quase. Mas então me lembrei da expressão de triunfo nos olhos de Isabela quando ela anunciou a gravidez. Lembrei do jeito que Daniel abaixou a cabeça quando perguntei se a criança era dele. Lembrei de como me senti pequena e humilhada naquela igreja. Não. Não ia ficar para ser o consolo de ninguém, nem a tia solteirona que todos olhariam com pena nas reuniões de família. Saí da garagem e peguei a BR-381 em direção a São Paulo. Eram quase 6 horas de viagem, e eu tinha o resto da minha vida para descobrir quem eu realmente era longe daquela dor. O que eu não sabia era que aquela decisão impulsiva seria o primeiro passo de uma jornada que me levaria muito mais longe do que eu jamais imaginei. Os primeiros meses em São Paulo foram os mais difíceis da minha vida. Cheguei na capital paulista numa noite fria de março, sem conhecer ninguém e com pouco mais de R$ 2.000 no bolso. Aluguei um quartinho minúsculo na Vila Madalena, num prédio antigo que mais parecia um cortiço reformado, mas era o que eu podia pagar. Durante as primeiras semanas, chorei quase todas as noites. A solidão era sufocante, e São Paulo, com seu ritmo frenético e sua imensidão, me fazia sentir ainda mais perdida. Minha mãe ligava todo dia, implorando para eu voltar para casa, mas eu sempre desligava quando ela começava a defender Isabela. Ela está passando mal com a gravidez, Marina, dizia. E o Daniel está muito arrependido. Eles nem estão juntos direito. Como se isso mudasse alguma coisa. Encontrei trabalho numa pequena empresa de marketing digital na Vila Olímpia. Não era o que eu sonhava, mas pagava as contas básicas. Meu chefe, Sr. Roberto, era um homem gentil de uns 50 anos que notou minha determinação e me deu oportunidades de aprender. Você tem potencial, Marina, ele me disse um dia, depois que apresentei uma campanha que resultou em um aumento significativo nas vendas de um cliente. Já pensou em fazer um MBA? A ideia havia passado pela minha cabeça, mas os cursos eram caros, e eu mal conseguia pagar o aluguel. Talvez um dia, respondi. Deixe-me ver o que posso fazer, ele disse com um sorriso misterioso. Uma semana depois, Sr. Roberto me chamou em sua sala. Consegui uma bolsa de estudos parcial para você numa faculdade particular. É um MBA em gestão de negócios. Você teria aulas aos sábados e algumas noites durante a semana. Fiquei sem palavras. Era uma oportunidade que mudaria a minha vida, mas também significava 2 anos de muito trabalho e sacrifício. Eu aceito, disse sem hesitar. Nos 2 anos seguintes, minha rotina foi insana. Trabalhava das 8 às 6 na empresa, depois corria para a faculdade 3 vezes por semana. Aos sábados, tinha aula o dia inteiro. Domingos eram para estudar e fazer trabalhos. Não tinha vida social, não namorava, não fazia nada além de trabalhar e estudar. Mas valeu a pena. No final do MBA, eu era uma pessoa completamente diferente. Havia perdido 15 quilos com o estresse e a correria, meu cabelo estava mais curto e moderno, e minha postura corporal mostrava uma confiança que eu não sabia que tinha. Você se transformou numa executiva, brincou Carla quando me visitou em São Paulo. Ela havia sido a única pessoa de Belo Horizonte que manteve contato regular comigo. Está irreconhecível. Era a verdade. Olhando no espelho, eu via uma mulher forte, independente, que havia construído uma nova vida do zero. A Marina que havia saído correndo da igreja em 2017 era uma pessoa diferente da que estava ali em 2019. Durante o MBA, conheci pessoas incríveis. Empresários, executivos, profissionais de diversas áreas que se tornaram minha rede de contatos. Aprendi sobre liderança, estratégia, finanças, marketing digital avançado. Cada aula era uma peça a mais no quebra-cabeças da minha nova identidade profissional. Foi através de um colega de turma, Marcos, que surgiu a oportunidade que mudaria minha trajetória. Ele trabalhava numa empresa de consultoria empresarial e comentou que estavam procurando alguém com meu perfil. É uma empresa em crescimento, com clientes de alto padrão, explicou durante um intervalo das aulas.
O salário é 3 vezes o que você ganha agora, mas a pressão é proporcional. Não hesitei. Após uma série de entrevistas desafiadoras, fui contratada como consultora de estratégias de marketing para grandes empresas. Meu primeiro dia foi assustador, que 2 anos antes mal conseguia pagar o aluguel de um quartinho na Vila Madalena, agora trabalhava no 30º andar de um prédio comercial na Faria Lima. A empresa, Silva e Associados, atendia clientes como grandes redes de varejo, empresas de tecnologia e construtoras. Meu trabalho era analisar as estratégias de marketing dos clientes e propor melhorias para aumentar suas vendas e market share. Marina, você ficará responsável por alguns de nossos clientes mais importantes, disse doutora Silva no meu primeiro dia. Sei que é muita pressão para alguém recém-contratada, mas suas referências são excelentes. Um dos meus primeiros clientes foi uma construtora de médio porte que estava enfrentando dificuldades para vender seus empreendimentos de luxo. Passei semanas analisando o mercado, estudando a concorrência e conversando com potenciais clientes. A solução que propus envolveu uma reformulação completa da estratégia de comunicação, focando na experiência do cliente no status social que aqueles imóveis representavam. O resultado foi impressionante, as vendas aumentaram 40% em 3 meses. Você tem um talento natural para isso, disse doutora Silva após a apresentação dos resultados. Está pensando em abrir sua própria consultoria? A pergunta me pegou de surpresa, mas plantou uma semente na minha cabeça. Será que eu tinha coragem de empreender? Enquanto isso, as notícias de Belo Horizonte chegavam através da minha mãe, que insistia em me manter informada mesmo quando eu pedia para ela parar. Isabela havia dado à luz um menino, Pietro, e se casado com Daniel numa cerimônia pequena no civil. Eles moravam numa casa simples no bairro Buritis, pelo que minha mãe contava, o casamento não estava indo bem. O Daniel bebe muito, ela me contou numa ligação. E a Isabela está sempre reclamando que ele não ganha o suficiente para sustentar a família. Senti uma pontada estranha ao ouvir isso. Não era satisfação, exatamente, mas uma espécie de justiça poética. O que eles esperavam? Que um relacionamento construído sobre traição e mentira fosse feliz para sempre? Mãe, eu não quero saber da vida deles, disse, cortando o assunto. Mas Marina, são sua irmã e... Não são nada meu, interrompi. Isabela deixou de ser minha irmã no dia que ela me traiu. Em 2020, com a pandemia, tudo mudou novamente. Muitos clientes cancelaram contratos, e a empresa teve que demitir funcionários. Eu sobrevivi aos cortes, mas vi minha carga de trabalho dobrar da noite para o dia. Foi nessa época que tomei a decisão mais arriscada da minha vida, sair da Silva e Associados e abrir minha própria consultoria. Você está louca, disse Marcos quando contei meu plano. No meio de uma pandemia, abrir uma empresa? É exatamente por isso que faz sentido, expliquei. As empresas que sobreviverem a essa crise vão precisar de estratégias inovadoras. É a oportunidade perfeita. Usei todas as minhas economias, cerca de R$ 50.000 que havia juntado em 2 anos de trabalho intenso, para alugar uma salinha comercial na Berrini e montar a Estratégia Marina Consultoria. Era um nome simples, mas dizia tudo sobre o que eu fazia. Os primeiros meses foram difíceis. Trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana. Era responsável por tudo, prospecção de clientes, desenvolvimento de estratégias, apresentações, parte financeira, limpeza do escritório. Algumas noites dormia no sofá da sala para economizar tempo de deslocamento. Mais lentamente, os resultados começaram a aparecer. Meu primeiro cliente foi uma startup de delivery que precisava se destacar num mercado saturado. A estratégia que desenvolvi focou em nichos específicos e resultou num crescimento de 200% em 6 meses. A partir daí, as indicações começaram a chegar. Em 2 anos, minha consultoria atendia 15 clientes fixos e tinha uma lista de espera. Contratei 2 assistentes e me mudei para um escritório maior. Meu faturamento mensal era 10 vezes maior que meu salário na Silva e Associados.
Você virou uma empresária de sucesso, disse Carla durante uma de suas visitas. Quem diria que aquela noiva humilhada se transformaria nisso? Olhei pela janela do meu escritório, vendo o movimento da Marginal Pinheiros lá embaixo. Era a verdade. Eu havia me reinventado completamente. Aos 30 anos, era dona do meu próprio negócio, financeiramente independente, respeitada no mercado. Mas havia algo faltando. Apesar de todo o sucesso profissional, minha vida pessoal era um deserto. Não namorava ninguém sério desde a traição de Daniel. Havia tido alguns encontros, mas sempre que as coisas começavam a ficar sérias, eu sabotava o relacionamento. A dor da traição havia criado uma barreira que eu não conseguia derrubar. Você precisa se permitir ser feliz novamente, Carla sempre dizia. Nem todos os homens são como o Daniel. Eu sabia que ela estava certa, mas o medo era mais forte. E se eu confiasse novamente e fosse traída outra vez? E se eu abaixasse a guarda e alguém me machucasse como Isabela e Daniel fizeram? Era mais fácil focar no trabalho, na construção do meu império profissional. Pelo menos ali eu tinha controle total. O que eu não sabia era que o destino estava preparando uma reviravolta que colocaria à prova tudo que eu havia construído, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Foi numa manhã fria de julho de 2024 que recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava no meu escritório revisando a proposta para um cliente quando Júlia, minha assistente, bateu na porta. Marina, tem um homem na recepção querendo falar com você. Diz que é sobre um projeto de consultoria, mas não tem agendamento, disse, parecendo confusa. Qual o nome dele? Rafael Mendonça. Da Mendonça Holdings. Quase engasguei com o café. Mendonça Holdings era uma das maiores empresas do Brasil, com atuação em construção civil, tecnologia e investimentos. Rafael Mendonça era seu CEO e presidente, um dos empresários mais influentes do país. O que alguém desse nível estaria fazendo no meu escritório sem aviso prévio? Você tem certeza que é ele mesmo? Perguntei, ainda incrédula. Bem, ele está num terno que deve custar mais que meu salário anual e tem 2 seguranças com ele, Júlia respondeu. E é muito parecido com as fotos que saem na revista Exame. Respirei fundo, ajeitei o blazer e caminhei até a recepção. E lá estava ele, Rafael Mendonça, 35 anos, 1,85 metros de altura, cabelos castanhos perfeitamente arrumados e olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas. Vestia um terno azul marinho que certamente era sob medida, e sua postura transmitia uma autoridade natural que se sentia mesmo a metros de distância. Senhor Mendonça, cumprimentei, estendendo a mão. É uma honra recebê-lo aqui. Marina Santos. Seu aperto de mão foi firme, e quando nossos olhos se encontraram, senti algo estranho, uma espécie de reconhecimento mútuo que não fazia sentido, já que nunca o havia encontrado pessoalmente. O prazer é meu, Marina, disse, sua voz grave e agradável. Desculpe aparecer sem avisar, mas estava na região e decidi conhecer a consultora de quem todo mundo fala. Todo mundo fala? Perguntei, genuinamente surpresa. Henrique Cardoso, da construtora Cardoso e Filhos. Marcos Silva, da Silva e Associados. 3 clientes seus me recomendaram sua empresa nos últimos 2 meses, explicou. Curiosidade, posso dizer. Convidei-o para o meu escritório, notando como os seguranças permaneceram discretamente na recepção. Rafael observou o ambiente com atenção, parando diante da parede onde eu mantinha os cases de sucesso dos meus clientes. Impressive results, murmurou, lendo os gráficos. Perdão, às vezes misturo inglês e português. Resultados impressionantes. Obrigada. Posso perguntar que tipo de projeto tem em mente? Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, e eu não pude deixar de notar como se movia com uma elegância natural. A Mendonça Holdings está lançando um novo empreendimento. Não apenas um prédio ou um shopping, mas um conceito completamente novo de cidade inteligente.
Vamos investir 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Engoli em seco. 2 bilhões. Era mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. E onde eu me encaixo nisso? Perguntei, tentando manter a voz profissional. Preciso de alguém para desenvolver a estratégia de marketing e comunicação. Alguém que entenda que não estamos vendendo apenas apartamentos, mas um estilo de vida. Uma revolução na forma como as pessoas vivem, explicou, seus olhos verdes intensos fixos nos meus. Pelos cases que vi, você parece ser exatamente o que procuro. Senti meu coração acelerar, mas não sabia se era pela dimensão do projeto ou pela forma como ele me olhava. Senhor Mendonça, com todo respeito, um projeto dessa magnitude normalmente seria entregue a uma agência grande, multinacional. Por que escolher uma consultoria pequena como a minha? Ele sorriu, e foi a primeira vez que o vi realmente relaxar desde que chegou. Por que as grandes agências pensam como grandes agências? Elas têm fórmulas prontas, modelos pré-estabelecidos. Eu preciso de alguém que pense diferente, que não tenha medo de inovar. Passamos 2 horas conversando sobre o projeto. Rafael tinha uma visão clara do que queria, uma cidade sustentável, tecnológica, mas com alma humana. Não era apenas sobre vender unidades caras para pessoas ricas, mas sobre criar uma comunidade que fosse modelo para o futuro. Posso ser honesta? Perguntei quando ele terminou de explicar a visão dele. Por favor. Isso é exatamente o tipo de projeto que me tira o sono de empolgação, admiti. Mas também me assusta. É uma responsabilidade enorme. Medo é bom, disse, se inclinando ligeiramente para a frente. Significa que você entende a magnitude do que estamos falando. Quando posso esperar uma proposta? 2 semanas, respondi sem hesitar. Perfeito. Mas gostaria de fazer um pedido, disse, se levantando. Quero que você conheça o terreno, entenda a visão completa antes de desenvolver a estratégia. Posso buscá-la sábado de manhã para mostrar o local? Sábado. Um encontro no sábado com o CEO mais cobiçado do Brasil, tentei soar casual. Claro, faz sentido conhecer o projeto fisicamente. Depois que ele saiu, fiquei alguns minutos sentada na minha cadeira, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Rafael Mendonça havia aparecido do nada no meu escritório, me oferecido o projeto da minha vida, e me convidado para um encontro profissional. Era profissional, não era? Marina, você está bem? Júlia perguntou da porta. Você está vermelha. Estou ótima, menti. Apenas processando informações sobre um projeto novo. Durante o resto da semana, não consegui pensar em outra coisa. Pesquisei tudo o que pude sobre Rafael Mendonça. Formado em engenharia civil pela USP e com MBA em Harvard, havia assumido a empresa do pai aos 28 anos e triplicado o faturamento em 7 anos. Era conhecido por ser workaholic, exigente com funcionários, mas justo. Nunca tinha se casado, embora fosse relacionado romanticamente com algumas modelos empresárias ao longo dos anos. A última relacionamento público havia sido com. Meu coração parou quando vi a foto na revista. Isabela. Minha irmã Isabela, num evento beneficente em 2022, ao lado de Rafael, sorrindo para as câmeras. Li a matéria 3 vezes para ter certeza. O empresário Rafael Mendonça compareceu ao evento acompanhado de Isabela Santos, modelo e influenciadora de Belo Horizonte. Fontes próximas ao casal confirmam que eles estão se conhecendo melhor. Minha irmã havia namorado Rafael Mendonça. O mesmo Rafael que estava me oferecendo o maior projeto da minha carreira. Será que ele sabia que éramos irmãs? Será que isso era algum tipo de jogo? Sábado chegou, e eu estava um feixe de nervos. Escolhi uma roupa casual mais elegante, calça jeans escura, blazer bege e sapatos baixos confortáveis. Rafael chegou pontualmente às 9 da manhã numa Range Rover preta. Bom dia, disse quando entrei no carro. Dormiu bem? Como uma criança na véspera do Natal,
respondi honestamente, e ele riu. Que bom! Vamos até Alphaville, mas não exatamente onde você imagina. Durante o trajeto, conversamos sobre vários assuntos. Rafael era inteligente, engraçado, e tinha uma forma de olhar o mundo que me fascinava. Falamos sobre arquitetura, sustentabilidade, o futuro das cidades brasileiras. Em nenhum momento ele mencionou Isabela, e eu não tive coragem de trazer o assunto. O terreno era impressionante, 200 hectares de área verde nos arredores de Alphaville, com vista para uma reserva ambiental. Rafael havia comprado 3 fazendas antigas e as transformado numa única propriedade. A ideia é construir uma cidade para 50.000 habitantes, explicou enquanto caminhávamos pela propriedade. Residências, escritórios, escolas, hospitais, áreas de lazer. Tudo interconectado por transporte sustentável. Passamos horas caminhando e conversando. Rafael mostrava uma paixão genuína pelo projeto, e eu sentia minha empolgação crescendo a cada detalhe. Era realmente revolucionário. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse quando paramos para almoçar num restaurante rural próximo. Meu coração acelerou. Claro. Você é de Belo Horizonte, não é? Reconheço o sotaque. Sou sim. Mas moro em São Paulo há 7 anos. Eu conheci alguém de lá há uns anos, disse, mexendo no prato. Isabela Santos. Vocês por acaso? É minha irmã, respondi, decidindo ser direta. Ele parou de comer e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Irmã. Meio-irmã, tecnicamente. Mesmo pai, mães diferentes, menti. A verdade era mais complicada para explicar naquele momento. Entendo, disse lentamente. E vocês se falam? Não muito. Tivemos algumas diferenças há uns anos. Rafael ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando a informação. Finalmente, disse, Marina, preciso ser honesto com você. Isabela e eu saímos algumas vezes em 2022. Nada sério, apenas alguns encontros. Você não precisa me explicar sua vida pessoal, disse, embora minha curiosidade estivesse matando. Preciso sim, porque não quero que você pense que há algum tipo de jogo aqui, disse, seus olhos verdes sérios. Eu a procurei porque seu trabalho é excelente, não por causa de qualquer conexão com sua irmã. E por que pararam de se ver? Perguntei, depois me arrependi da pergunta íntima. Rafael sorriu de forma meio melancólica. Digamos que descobrimos que queríamos coisas diferentes da vida. O resto do almoço passou num clima estranho, como se houvesse uma tensão no ar que nenhum de nós sabia como lidar. Quando ele me deixou em casa no final da tarde, disse, Marina, espero que isso não complique nossa parceria profissional. Claro que não, respondi, embora não tivesse certeza de nada. Naquela noite, liguei para Carla e contei tudo. Marina, você percebe que isso pode ser o destino te dando uma oportunidade de ouro? Disse ela. Como assim? Pense bem. Sua irmã te traiu da pior forma possível. Agora você tem a chance de trabalhar com o homem que ela sempre quis conquistar. E pelo jeito que você descreveu, ele está interessado em você. Carla, isso é business. Ele quer uma consultora, não uma namorada. Marina Santos, você sempre foi inteligente para negócios, mas uma negação total para assuntos do coração, ela riu. O homem te levou para conhecer o projeto pessoalmente num sábado. Isso não é protocolo empresarial padrão. Talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo mais ali. Mas mesmo que houvesse, eu estava pronta para me expor novamente? Estava pronta para confiar em alguém depois de tudo que havia passado? Uma coisa eu sabia, segunda-feira começaria a trabalhar na proposta mais importante da minha carreira. E Rafael Mendonça, de uma forma ou de outra, faria parte da minha vida pelos próximos meses. O que eu não esperava era descobrir que os próximos meses mudariam tudo o que eu pensava saber sobre amor, família e vingança.
6 meses depois daquele primeiro encontro, minha vida havia mudado completamente. O projeto da cidade inteligente estava em pleno desenvolvimento, e minha estratégia de marketing havia sido um sucesso estrondoso. Mais importante que isso, porém, era o que havia acontecido entre mim e Rafael. O que começou como uma parceria profissional se transformou, lentamente, em algo muito mais profundo. Nossos encontros de trabalho se estendiam por horas, conversando sobre tudo, desde arquitetura sustentável até nossas experiências de vida. Rafael era diferente de todos os homens que eu havia conhecido, inteligente, ambicioso, mas também gentil e atencioso de uma forma que me desarmai completamente. Marina, posso fazer uma pergunta? Ele disse numa noite de dezembro, quando estávamos revisando os materiais de divulgação no escritório dele. Era quase 10 da noite, e os funcionários já haviam ido embora há horas. Claro, respondi, levantando os olhos dos papéis. Por que você saiu de Belo Horizonte? E não me diga que foi só por oportunidades profissionais. Eu vejo dor nos seus olhos sempre que sua cidade natal é mencionada. Suspirei. Sabíamos um do outro há meio ano, e ele nunca havia pressionado por detalhes sobre minha vida pessoal. Mas naquela noite, algo na sua voz me disse que ele realmente queria entender. É uma história longa, comecei. Temos a noite toda, respondeu, se inclinando na cadeira. Então contei tudo. O noivado com Daniel, a traição, a humilhação na igreja, a fuga para São Paulo. A única coisa que omiti foi que Isabela e Daniel eram realmente casados e não meio-irmãos como havia mentido anteriormente. Rafael me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria conforme eu falava. Quando terminei, ele ficou alguns minutos sem dizer nada. Marina, eu sinto muito, disse finalmente. Ninguém merece passar por isso. Foi há muito tempo, disse, tentando soar casual. Agora já superei. Superou, ele repetiu, se levantando e vindo se sentar ao meu lado no sofá. Marina, você construiu uma vida inteira baseada na dor daquela traição. Você trabalha 16 horas por dia, não tem relacionamentos sérios, se isolou da sua família. Isso não é superar. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago porque eram verdade. E daí, disse, na defensiva. Pelo menos construí alguma coisa. Tenho minha empresa, minha independência. E está sozinha, ele completou gentilmente. Marina, você não precisa ficar sozinha para sempre por causa do que eles fizeram. Havia algo na voz dele que me fez olhar diretamente em seus olhos. E o que vi lá me assustou e me emocionou ao mesmo tempo, cuidado, carinho, e algo mais profundo que eu não estava pronta para nomear. Rafael. Eu me apaixonei por você, ele disse simplesmente. Sei que é complicado, sei que temos uma parceria profissional, sei que você tem medo de confiar novamente. Mas eu precisava que você soubesse. Meu coração parou. Literalmente parou. Durante 6 meses, eu havia tentado convencer a mim mesma de que o que sentia por Rafael era apenas atração física e admiração profissional. Mas era mentira. Eu também havia me apaixonado por ele. Eu não sei o que dizer, sussurrei. Não diga nada agora, disse, se aproximando mais. Apenas me deixe mostrar que nem todos os homens são como seu ex-noivo. E então ele me beijou. Foi suave no início, quase hesitante, mas quando respondi ao beijo, se tornou mais intenso. Senti como se todos os muros que eu havia construído ao redor do meu coração desabassem de uma vez. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, eu me permiti ser vulnerável com alguém. E foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Rafael era tudo que Daniel nunca havia sido, presente, atencioso, interessado genuinamente em meus sonhos e ambições. Ele me apoiava profissionalmente, mas também me desafiava pessoalmente a sair da minha zona de conforto. Você precisa fazer as pazes com sua família, ele disse numa tarde de domingo, quando estávamos no apartamento dele em Moema.
Não com sua irmã necessariamente, mas com seus pais. Eles não têm culpa do que aconteceu. É complicado, murmurei, aninhada no seu peito. Eu sei. Mas você está criando uma nova versão da prisão que construiu para si mesma. Desta vez, a prisão é o rancor. Como sempre, ele estava certo. Naquela semana, liguei para minha mãe pela primeira vez em 2 anos. A conversa foi difícil, cheia de lágrimas dos dois lados, mas foi um começo. Marina, sua irmã e o Daniel se separaram, ela me contou. Eles nunca foram felizes juntos. Acho que ambos sabiam que o casamento foi um erro desde o início. Senti uma satisfação estranha ao saber disso, mas não disse nada. Ela está morando comigo novamente, com o Pietro. Daniel mal paga a pensão, minha mãe continuou. Isabela sempre pergunta por você. Mãe, não estou pronta para conversar com ela, disse. Talvez um dia, mas ainda não. Entendo, minha filha. Mas saiba que ela está arrependida. Muito arrependida. Em maio de 2025, Rafael me pediu em casamento. Foi durante uma viagem a Campos do Jordão, num restaurante com vista para as montanhas. O anel era simples mas elegante, exatamente do meu gosto. Marina Santos, você me fez acreditar no amor novamente, disse, ajoelhado diante de mim. Quer se casar comigo? Sim, respondi sem hesitar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. 1000 vezes sim. Marcamos o casamento para setembro. Seria uma cerimônia pequena e íntima, apenas família próxima e amigos mais chegados. Eu havia insistido nisso, depois do trauma do primeiro casamento, queria algo simples e discreto. Você vai convidar sua família? Rafael perguntou quando estávamos fazendo a lista de convidados. Meus pais, sim. Mas não a Isabela. Ele me olhou com aquela expressão que eu já conhecia, discordava, mas respeitava a minha decisão. Foi 2 semanas antes do casamento que tudo mudou. Eu estava no escritório numa tarde de quinta-feira quando Júlia bateu na porta, parecendo nervosa. Marina, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é sua irmã. Senti o sangue gelar nas veias. Isabela? Ela não disse o nome, mas, bem, ela está com uma criança pequena. Respirei fundo. Já fazia 8 anos desde aquele dia terrível na igreja. Talvez fosse hora de enfrentar os fantasmas do passado. Mande ela entrar. Isabela entrou no meu escritório carregando um menino de 6 anos, Pietro, presumivelmente. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, vestindo roupas simples e carregando uma bolsa velha. Não havia mais nada da mulher arrogante e glamourosa que havia destruído meu casamento 8 anos antes. Oi, Marina, disse, sua voz quase um sussurro. Isabela, respondi, mantendo meu tom neutro. O que você está fazendo aqui? Eu soube que você vai se casar. Com o Rafael, disse, se sentando na cadeira em frente à minha mesa. O menino ficou ao lado dela, claramente desconfortável com a situação. E eu precisava te avisar sobre algo, disse, suas mãos tremendo ligeiramente. Sobre o Rafael e sobre o que aconteceu entre nós. Isabela, eu sei que vocês saíram algumas vezes. O Rafael me contou. Isso foi há anos, não tem importância agora. Tem sim, ela disse, levantando a voz pela primeira vez. Porque eu menti para ele. Sobre você. Senti meu estômago revirar. O que você quer dizer? Quando descobri que você estava trabalhando com ele, eu contei para ele sobre o que aconteceu no seu casamento. Mas eu mudei a história. Como assim, mudou? Isabela respirou fundo, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu disse para ele que você havia me roubado Daniel. Que eu estava namorando ele primeiro, que vocês dois me traíram. Eu disse que você destruiu minha vida. O mundo parou ao meu redor.
Você fez o quê? Marina, eu estava com raiva, com ciúmes do seu sucesso. Quando soube que vocês estavam trabalhando juntos, eu quis destruir sua chance de ser feliz como você destruiu a minha. Eu destruí a sua, explodi, me levantando tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Isabela, você destruiu meu casamento. Você transou com meu noivo na minha despedida de solteira. O menino se assustou com meu grito e se escondeu atrás da mãe. Isabela o puxou para mais perto, protegendo-o. Eu sei, Marina. Eu sei que fiz a pior coisa possível. Mas eu estava perdida, confusa, sempre vivi na sua sombra, começou a chorar mais forte. E por isso você mentiu para o Rafael também? Eu pensei que se ele soubesse a verdade sobre você, ele perderia o interesse. Mas então vocês ficaram juntos mesmo assim, e eu percebi que ele realmente te ama. De uma forma que ele nunca me amou, admitiu. Marina, eu vim aqui porque não consigo mais viver com essa mentira. Você merece ser feliz. Senti as pernas ficarem fracas e me sentei novamente. Isabela, você entende o que fez? Se o Rafael acredita que eu sou capaz de trair minha própria irmã. Ele não acredita, ela disse rapidamente. Por isso eu vim aqui. Eu preciso contar a verdade para ele antes do casamento. Olhei para minha irmã, minha própria irmã, não meio-irmã como eu havia mentido para Rafael, e vi algo que não esperava, remorso genuíno. Ela estava diferente, humilde, quebrada de uma forma que me fez sentir pena dela. Por que agora, Isabela? Por que depois de 8 anos? Ela olhou para o filho, que estava brincando com um carrinho de brinquedo que havia tirado da bolsa. Por que o Pietro faz perguntas sobre a família? Sobre a tia que ele nunca conheceu, sobre por que a vovó chora quando fala de você. Eu não quero que meu filho cresça achando que família é algo que você destrói quando está com raiva. Pela primeira vez em 8 anos, senti algo além de raiva pela minha irmã. Senti compaixão. Isabela, você vai ter que contar tudo para o Rafael. A verdade completa. Eu sei. E depois eu volto para Belo Horizonte e não te incomodo mais. Não, disse, surpreendendo a mim mesma. Depois nós conversamos sobre como ser uma família novamente. De verdade desta vez. Ela me olhou com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Pietro, chamei o menino, que me olhou com curiosidade. Você sabe quem eu sou? Ele balançou a cabeça. Eu sou sua tia Marina. A tia que a mamãe sempre chora quando fala, perguntou com a inocência típica das crianças. Essa mesma. Por que ela chora? Olhei para Isabela, que estava soluçando silenciosamente. Porque às vezes as famílias brigam. Mas agora nós vamos parar de brigar. Naquela noite, Rafael veio ao meu apartamento para conversarmos sobre os últimos detalhes do casamento. Eu havia pedido para Isabela me deixar contar a ele primeiro, antes dela falar. Rafael, preciso te contar uma coisa sobre a Isabela e sobre mim, comecei, sentada ao lado dele no sofá. O que houve? Você parece tensa, disse, pegando minha mão. A Isabela me procurou hoje. E ela me contou que mentiu para você sobre nossa história. Rafael ficou em silêncio, sua expressão ficando séria. Que tipo de mentira? Contei tudo, a versão distorcida que Isabela havia criado, a verdade sobre sermos irmãs de sangue não meio-irmãs, toda a história real do meu casamento destruído. Quando terminei, Rafael estava visivelmente perturbado. Marina, eu preciso te pedir desculpas, disse, passando as mãos pelo cabelo. Quando Isabela me contou aquela versão, eu quis acreditar que não era verdade, mas uma parte de mim ficou com dúvida. E agora? Agora eu entendo muita coisa. Por que você se fechou tanto quando soube que eu tinha saído com ela? Por que você demorou tanto para confiar em mim? Disse, me puxando para mais perto. Marina,
me perdoe por ter duvidado de você, mesmo que tenha sido por um segundo. Você me perdoa por ter mentido sobre ela ser minha meio-irmã? Claro que sim. Você estava se protegendo. Na semana seguinte, Isabela veio pessoalmente se desculpar com Rafael. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Ela admitiu suas mentiras, pediu desculpas, e prometeu nunca mais interferir nas nossas vidas. Marina sempre foi a irmã boa, ela disse para Rafael. Eu que sempre fui problemática. Vocês merecem ser felizes. O casamento. Nossa cerimônia aconteceu numa manhã ensolarada de setembro na capela do Hotel Fasano, em São Paulo. Eram apenas 40 convidados, nossos pais, alguns amigos próximos, colegas de trabalho importantes. E sim, Isabela estava lá, com o Pietro, sentada na última fileira ao lado dos meus pais. Quando caminhei até o altar de braços dados com meu pai, vi Rafael me esperando com aquele sorriso que me apaixonou desde o primeiro dia. Desta vez, não houve interrupções dramáticas, não houve traições de última hora. Houve apenas amor, puro e verdadeiro. Desta vez é para valer, sussurrei quando chegamos diante do altar. Para sempre, ele respondeu, segurando minhas mãos. Nossos votos foram simples mas emocionados. Rafael falou sobre como eu havia ensinado que o amor verdadeiro vale a pena esperar. Eu falei sobre como ele me mostrou que era possível confiar novamente. Quando o padre nos declarou marido e mulher, senti como se um ciclo finalmente tivesse se completado. A Marina, que havia saído correndo de uma igreja em 2017, humilhada e destruída, havia se transformado na mulher forte e realizada que estava ali, casando com o amor da sua vida. Na festa, que aconteceu no terraço do hotel, Isabela se aproximou de mim durante a valsa. Marina, posso falar com você um minuto? Saímos para uma varanda mais reservada. Ela estava diferente, mais madura, e percebi que a maternidade e as dificuldades da vida a haviam transformado. Eu só queria te agradecer, disse. Por me perdoar, por deixar o Pietro conhecer a tia dele, por me dar uma segunda chance de ter uma irmã. Isabela, nós somos família. Famílias se magoam às vezes, mas também se perdoam. Você sabe que o Rafael é louco por você, né? Disse, sorrindo pela primeira vez desde que havia aparecido no meu escritório. Ele olha para você como Daniel nunca me olhou, nem mesmo nos primeiros tempos. E você? Está bem? Estou recomeçando. Voltei a estudar, estou fazendo um curso técnico em enfermagem. Não é glamouroso, mas é honesto, disse. E o Pietro está bem na escola. Seus avós o adoram. Quando voltarem para Belo Horizonte, mantenham contato. Quero fazer parte da vida do meu sobrinho. Sério? Seus olhos se encheram de lágrimas. Sério. Mas com uma condição, nada de mentiras entre nós. Nunca mais. Prometo. Nunca mais. 2 anos depois. Hoje, enquanto escrevo esta história no escritório da nossa nova casa em Alphaville, uma das primeiras construídas no projeto da cidade inteligente, olho pela janela e vejo Rafael brincando no jardim com nossa filha de 1 ano, Helena. Ela tem os olhos verdes do pai e o sorriso teimoso que ele jura ter herdado de mim. A Mendonça Holding se tornou uma das maiores empresas de desenvolvimento urbano sustentável do Brasil, e minha consultoria evoluiu para uma empresa de marketing estratégico com filiais em 3 estados. Somos, literalmente, um power couple, como brincam as revistas de negócios. Mas mais importante que o sucesso profissional é o que construímos como família. Isabela se formou em enfermagem e trabalha numa UTI pediátrica em Belo Horizonte. Pietro, agora com 9 anos, passa as férias conosco e chama Rafael de tio Rafa. Meus pais vêm nos visitar todo mês, e finalmente tenho a família unida que sempre sonhei ter. Ontem, Rafael me surpreendeu com uma proposta a abrir uma fundação voltada para apoiar mulheres que querem recomeçar a vida após traumas pessoais. Você é a prova de que é possível se reinventar completamente, disse. Quantas outras mulheres não precisam de apoio para fazer o mesmo?
É engraçado como a vida dá voltas. 8 anos atrás, eu era uma noiva humilhada fugindo de Belo Horizonte com R$ 2.000 no bolso e o coração despedaçado. Hoje, sou o CEO da minha própria empresa, esposa do homem que amo, mãe de uma menina lindinha, e irmã de alguém que aprendi a perdoar. A vingança, descobri, não está em destruir quem nos machucou. A verdadeira vingança está em construir uma vida tão plena e feliz que o passado perde completamente o poder de nos definir. Isabela tentou me destruir 2 vezes, primeiro roubando meu noivo, depois mentindo para o homem que eu amava. Mas no final, suas ações me levaram exatamente onde eu precisava estar, longe de um casamento que teria sido um erro, e nos braços do amor verdadeiro. Às vezes, quando estou deitada na cama ao lado de Rafael, ouvindo a respiração tranquila da Helena no quarto ao lado, penso naquela Marina de 24 anos que saiu correndo da igreja. Gostaria de poder dizer a ela que tudo ficaria bem, que a dor passaria, que o futuro seria mais belo do que ela jamais imaginou. Mas talvez ela não acreditasse. Talvez precisasse viver cada momento de dor, cada noite de lágrimas, cada dia de reconstrução, para se tornar a mulher forte que sou hoje. Hoje sei que não existe reviravolta maior do que se apaixonar por si mesma primeiro. E quando conseguimos fazer isso, o resto, o amor verdadeiro, o sucesso, a felicidade, vem naturalmente. O seu bilionário que minha irmã sempre quis conquistar escolheu ficar comigo. Não porque eu fosse mais bonita ou mais inteligente, mas porque eu havia aprendido a me amar o suficiente para não aceitar menos do que merecia. E isso, descobri, é a maior vitória de todas.